São 7h18, tá aí o conto gravado. Na segunda-feira, o Marcelo Almeida vai estar de volta ao vivo com a gente a partir das 10h para as 7h. A consultora financeira Camila Buzzi, gerente de relacionamento e negócios da ViaCred, é a convidada do T-News no estúdio de hoje. Vai falar sobre orçamento familiar. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. A Bom gente dia, que agradece. ouvintes. Bom, vamos começar falando sobre a situação que eu acho que é a situação que muitos brasileiros vão se identificar, muitos ouvintes, né? A gente passou por períodos de turbulências econômicas, perda de renda, inflação alta, o impacto da pandemia no comércio, nos serviços e tal. Para muitos, o momento agora é de busca por uma estabilidade financeira que a gente perdeu ali ao longo do período. Para as pessoas que ficaram endividadas ou que neste momento ainda não conseguem cobrir todas as despesas, estão, né, com as finanças bem desequilibradas, qual que é o ponto de partida para melhorar essa situação? Então, acredito, né, que o principal é você primeiro saber, né, quanto que você gasta e quanto você ganha. Então, uma das grandes dificuldades que a gente percebe até do próprio brasileiro, que não tem essa cultura de fazer o controle financeiro, é saber botar na ponta do lápis justamente isso, né, quanto se ganha, quanto se gasta, quanto que você pode aí estar comprometendo de renda. E uma forma, um ponto de partida, né, a partir do momento que você sabe qual que é o seu comprometimento, quanto que você tem aí de despesas, né, fixas, tem as despesas também que aparecem, né, ao longo do ano, é você justamente buscar essa renda, né, se você não tiver aí possibilidade do seu atual emprego, né, ter essa renda suficiente, buscar novas fontes, né, novas alternativas aí de fontes de renda, né. Então não tem outro ponto de partida a não ser o caderninho, fazer uma anotação. Como é que se prepara esse planejamento? Porque a gente sempre ouve dos especialistas a recomendação de fazer isso, mas as pessoas em geral, primeiro por uma questão de falta de disciplina não fazem e depois porque muitas vezes desanimam pensando, não adianta porque não tem mais de onde cortar a despesa e nem de onde colocar mais renda dentro de casa. Então explica pra gente desde o começo como é que a gente faz esse planejamento de uma forma simples. Eu costumo fazer uma analogia, né? Não sei se muitos aqui que estão ouvindo têm filhos, mas quando nós somos pequenos ou, né, os filhos em casa, a gente precisa ensinar o hábito de escovar o dente. Então, num primeiro momento, a criança ela não vai automaticamente escovar o dente. Você tem que ficar incentivando até que hoje em dia você come e automaticamente você vai escovar o dente. Então, planejamento financeiro, controle financeiro é isso, é hábito. Então, é uma constância que nem ir para academia ou fazer uma dieta. Não é em um mês que você vai ficar pronto para correr uma maratona, né? Você vai escalando aos pouquinhos e fazendo um treinamento. E de que forma você faz esse treinamento trazendo para o aspecto financeiro? É justamente isso, uma folha e um lápis é o suficiente para você começar. Então, o primeiro passo, e aí fica a dica agora para janeiro ou fevereiro, é a partir, né, do primeiro dia do mês, você já começar a anotar os seus gastos. A gente vê muito as pessoas desistirem pelo fato de colocar metas que é impossível atingir, porque às vezes a pessoa pensa, eu gasto X de mercado e vou diminuir 10%. E não consegue, porque na verdade ela não gasta aquele valor, ela gasta muito mais que isso. Então o primeiro passo é, pelo menos por 30 dias, você anotar tudo, mas tudo que você gasta. Não precisa fazer nenhum tipo de mudança num primeiro momento, só anotar. Isso, porque senão, né, se você quiser mudar drasticamente, né, se você quiser já correr uma maratona nos primeiros 30 dias, você vai desistir, né? Então não vai ser algo leve, não vai ser algo que você vai conseguir levar para frente. Então, nos primeiros 30 dias você faz esse levantamento, né? E não só você sozinho, né? O ideal se você tem uma família, se você tem filhos, e envolver a família toda nesse processo. Isso é legal, isso é legal. O quanto é importante isso, né? De colocar. Muita gente tem até aquela questão, né? Os filhos não precisam se ocupar com esse tipo de preocupação e acabam criando filhos que não têm educação financeira, né? Desde cedo. Como envolver a família inteira nesse processo? É justamente separar um dia na semana, então, né, você pode anotar semanalmente os gastos, né, todos os dias você vai anotando, ou num caderno, você pode até criar um grupo de WhatsApp lá com o seu marido ou com a sua família, enfim, para vocês irem informando lá. Hoje tem várias formas, né, quem utiliza cartão, quem utiliza a própria conta para despesas também acaba ficando registrado os gastos, então é uma forma mais fácil de controle do que o próprio dinheiro, né, porque não sei se alguém já teve a sensação, né, de ter R$50 na carteira e do nada ele sumir. Então, você não sabe para onde foi. Então, você consumir de
através do cartão, enfim, através da conta também facilita o controle. Mas é você fazer o levantamento semanal e uma vez por semana, pelo menos, não deixa para fazer isso uma vez por mês, né? Lembra, igual alimentação, igual academia, você tem que criar um hábito. Então, uma vez por semana você pode marcar um dia lá na sexta-feira ou sábado, ou um melhor dia que fique fácil para você, dentro da sua família. Reúne a família e faz o levantamento e faz essa divisão, o que foi mercado, o que foi gasolina, o que foi alimentação, faz essa classificação. E aí no final do mês você vai ter o levantamento de quanto você gastou em cada item de consumo dentro de casa. E você envolver a criança, o adolescente é muito importante, porque hoje nós passamos em torno de 20 a 25 anos convivendo com os nossos pais, né? Às vezes até mais. E o que acontece? Nós replicamos o comportamento familiar. Então, que construção que você hoje, né, que tem filhos, está dando para a sua criança, para o seu adolescente. Então, fazer isso mostra, né, e vai fazendo essa educação com a própria criança. Hoje, as escolas, né, a gente já tem aí uma realidade diferente, onde várias escolas já têm educação financeira. Porém, nós, né, hoje eu estou com 33 anos, eu não tive essa base, né, dentro da escola. Então, a gente aprende em casa, a gente aprende na dor. Então, por que não, já desde cedo, né, incluir as crianças, até porque elas estão expostas a consumo também, trazer esse tema, né, a partir desse momento familiar. Se não direto, né, se não o consumo delas mesmo comprarem, da influência que exercem sobre os pais na hora de decidir sobre as compras, né? Então, diretamente e indiretamente consomem, né? Com relação a essa primeira organização, geralmente quando a pessoa, então, resolve começar essa lista, vamos colocar no papel, quais são as principais surpresas que esse primeiro planejamento revela? Pela minha experiência, é justamente isso, a pessoa ter na cabeça, porque imagina que, eu não preciso anotar, eu guardo, eu sei quanto que eu gasto, eu confio na minha cabeça. E aí, quando você começa a fazer o levantamento, uma das grandes surpresas, né, que você gasta muito além, né, mercado, às vezes na coisinha pequena, assim, né, que você vai consumindo ao longo da semana. Então, a surpresa, na verdade, é que você acreditava na tua cabeça, né, que você imaginava que você gastava X, por exemplo, em mercado. Eu lembro, né, uma pessoa que eu apoiei na organização financeira, que ela falou para mim assim, não, Camila, vamos fazer a organização financeira. E eu perguntei, ok, vamos fazer aqui um planejamento de gastos, um orçamento, né, para você ter como estrela guia, como olhar para você gastar. E aí ela falou, eu gasto 1.500 de mercado. Eu disse assim, tem certeza? Tenho. Então vamos fazer um teste. 30 dias anota tudo. Adivinha quanto que ela gastava? 3 mil. Não, um pouquinho menos, né? Mas gastava 2.300 de mercado. Bem mais. Então, assim, imagina você botar como objetivo 1.500 na sua cabeça, confiando na sua cabeça. O que ia acontecer? Ela ia se desmotivar, né? Ela ia desistir do controle. Então, assim, é difícil você sair, né, de 2.300 para 1.500 de consumo. Então, ok. Então, nesse primeiro, né, faz o levantamento. Num primeiro mês, lança um desafio possível. E aos pouquinhos você vai adequando o seu consumo, né? De novo, é hábito. E tem que ser um passo por vez. Se às vezes a gente quer, né, mudar 360, não que você não vai conseguir, é possível, mas a probabilidade é bem pequena. Com relação a essas despesas fixas que a gente tem, né? E as oscilações que a gente acaba esquecendo de colocar no planejamento. Como é que a gente projeta os gastos considerando, por exemplo, agora nos primeiros meses do ano, a gente tem os impostos, o material escolar, alguns gastos extras. Outra, geralmente se calcula o custo do carro sendo o custo do combustível, mas tem a manutenção, troca de pneus. Então, assim, existe uma forma, uma maneira de pensar, deixando uma lacuna, né, uma margem ali para essas despesas que podem acontecer ao longo dos meses. E se não acontecem, por exemplo, em janeiro, vão surgir mais para frente, lá no mês de fevereiro, março? Sim, com certeza. O ideal é você pegar justamente essas despesas, né, com o IPVA, como você mesmo falou, às vezes a pessoa pensa, vou assumir, vou comprar um carro, ela olha só o valor da parcela e esquece, tem gasolina, tem seguro, tem documentação. Então, o ideal é você fazer um levantamento de quanto que você tem de despesa, né, de IPTU, tem né, as despesas escolares, seguro, e você fazer um planejamento mensal, você fazer uma reserva, né, você, como se fosse pagar um boleto, né, porque o boleto a gente não deixa de pagar.
certo? Então, você fazer um boleto para você mesmo dessas despesas, né? Que em algum momento elas virão. E uma realidade que a gente vê, principalmente lá na cooperativa, a gente atende muitos cooperados, agora principalmente no começo do ano, o que acontece? Ganhou férias, 13º, o que acontece com o salário de janeiro? Ele normalmente é um pouco menor. Vem um pouquinho menor. E daí a pessoa vem, né, no começo do ano, poxa, tô sem dinheiro, preciso pegar um crédito para pagar minhas contas, né? Tá, mas e cadê o teu salário? Então a pessoa gastou. Então sempre lembrar que, por exemplo, independente, né, de você pegar férias final de ano ou durante o ano, que as férias é a antecipação do teu salário. Não é um bônus. Claro que tem 1/3 de férias lá na folha de pagamento que você sim pode usufruir para passear. É um pequeno bônus, né? Justamente. Então, assim, esse cuidado as pessoas não têm. Simplesmente o dinheiro cai na conta e automaticamente, poxa, eu posso gastar isso aqui. Não, você não pode. Até porque o começo do ano é um ano mais... É um período mais desafiador justamente porque tem IPTU, tem a parte, né, do material escolar das crianças. Então... Quando você faz essa organização, né, você consegue ver bem certinho, né, quais as suas despesas e consegue fazer esse planejamento para que não fique tão pesado, para que janeiro, fevereiro, né, porque o que acontece? Daí faltou dinheiro. Quanto tempo você vai ficar pagando por esse erro que você cometeu? Provavelmente o ano inteiro. O ano inteiro, aquilo vai se arrastar até o final, Isso. né? E tá tudo bem, se talvez aconteceu isso esse ano com você, mas o que você quer para ano que vem? Você quer estar vivendo essa mesma realidade ou você quer uma realidade diferente? Talvez você vai ter que, né, ter atitudes e ações diferentes para que você mude isso. Talvez não vai ser mês que vem, não vai ser na metade do ano. Isso é uma progressão, né? E a gente tem que ter paciência. O dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele traz conforto, né? Ele traz experiência. Então, ele é um item muito importante da nossa vida. E aí, quem é que está cuidando dele para você? Né? Você está cuidando dele? Se você não está cuidando, não tem ninguém cuidando, né? Se você não está olhando para isso na tua vida, ninguém vai olhar. E aí você vai querer uma mudança, mas se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. São 7h30, a gente vai continuar a conversa depois do intervalo. Eu vou fazer uma pausa, depois do intervalo tem o noticiário da sua região, eu volto para a parte do Paraná, lembrando que mais tarde a entrevista completa vai para o nosso canal do YouTube, o TNews no Ar, então os ouvintes que não conseguirem acompanhar até o fim e quiserem depois assistir a entrevista, é só conferir lá no YouTube ou então pedir pelo WhatsApp aqui o link que a gente manda o link da entrevista. Aos ouvintes que ficam, bom fim de semana, até segunda-feira, aos demais já volto depois do intervalo. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na TNews. São 7h34, o Sebastião de Telêmaco Borba escreve pra gente que não vai conseguir assistir ou ouvir a entrevista até o final, porque tem que trabalhar e que quer compartilhar a conversa depois com os familiares. Então eu tô avisando a ele, aproveito para avisar os outros ouvintes, que a gente vai publicar a entrevista, embora não tenhamos aí a transmissão ao vivo hoje, a gente vai publicar a entrevista em vídeo depois no nosso canal do YouTube na íntegra. Então já tá aqui a conversa com o Sebastião separadinha para mandar para ele depois o link. Tem também uma participação chegando do Tito e o Tito fala o seguinte: com relação à organização financeira, além do caderninho, dá para baixar alguns aplicativos que fazem anotações no celular também. E ele diz que usa e que ajuda nas notas do dia a dia com relação aos gastos. Só lembrando, quem está aqui no estúdio é a consultora financeira Camila Buzzi, que é gerente de relacionamento e negócios da ViaCred, e hoje está falando sobre orçamento familiar. Aproveitando a participação do ouvinte, funcionam esses aplicativos? Você tem alguma recomendação a fazer? Onde a gente pode colocar essas despesas, esses ganhos e organizar as finanças que não seja no caderninho, mas no meio digital? Sim, eu costumo dizer que você tem que achar uma forma, né, que se adapte melhor para você. Tem gente que vai se adaptar com o aplicativo, hoje tem N aplicativos, então, né, você pode aí escolher, tem muita opção e que inclusive faz essa classificação, mas assim, se você não for lá e inserir as informações, ele não vai se atualizar automaticamente, né? Ainda não, talvez um dia tenha uma tecnologia assim. Justamente, então, claro, tem alguns aplicativos que fazem, né, pegam lá as despesas do cartão de crédito e já fazem a classificação, mas o dinheiro que você pegou, sacou, o aplicativo ele não vai saber, né? Talvez em algum momento até isso, né, com a tecnologia a gente consiga fazer.
mas você vai ter que fazer o input lá dentro do aplicativo. Então, você pode usar aplicativo, pode usar o bloco de notas, pode criar um grupo no WhatsApp, pode usar uma agenda, pode usar Excel também, a planilha de Excel. Então, é você justamente achar uma forma que vai adaptar a tua realidade, algo que seja simples, que seja fácil, não precisa ser nada complexo. Porque o que acontece? Quando começa a ficar um pouco, né, difícil, se você pegar uma ferramenta que você acaba, né, criando um bloqueio, criando uma barreira, eu vou levar muito tempo para fazer isso aqui, você vai acabar desistindo. Então, é você começar, né, com o básico. O básico, ele funciona também. E aos pouquinhos você pode fazer essa evolução. O legal de você usar aplicativo ou até uma planilha, ela te dá a visão de longo prazo. Por quê? Uma agenda, né, para você olhar os gastos passados ou ter uma visão de gastos futuros, você vai ter que olhar, né? Você vai ter que folhear lá a agendinha. Revisar. Justamente. E os aplicativos, né, ou próprias planilhas, elas te ajudam a te dar essa fotografia de longo prazo, né? Você consegue ganhar mais tempo. Mas se você não tiver habilidade suficiente, se você, né, gosta mesmo do papel, tá tudo certo. Você pode, né, sim, fazer essa construção de planejamento no papel, que não tem problema nenhum. E achar uma forma que seja leve, seja fácil, que não seja um fardo para você, né? Que seja algo divertido, sabe? Cria um momento divertido para fazer esse momento dar certo. Ou pelo menos não muito pesado, né? Não muito Justamente. oneroso. Com relação a comportamento, a gente está falando de dinheiro, está falando de comportamento. Pessoas que são mais organizadas, outras menos organizadas, algumas mais consumistas, outras menos. Mas, enfim, com exceção daquelas famílias que realmente têm um problema financeiro, que é não ter a renda suficiente para os seus gastos mais primários, mais básicos. A gente está falando de uma situação extraordinária, né? Mas, geralmente, algumas pessoas que têm uma renda quase não fecha, ou que fecha por muito pouco, conseguem se organizar, e outras, mesmo com uma evolução no salário e na renda familiar, estão sempre sem dinheiro. Quais são as principais características que vocês que trabalham com isso e observam de fora os comportamentos das famílias ajudam a identificar onde que está o problema do orçamento daquela família? É que eu acho que o ponto-chave não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Então, uma boa dica, e que eu tento seguir em casa, inclusive, né, meu marido me incentiva muito a isso, é você viver um patamar a menos do que você pode. Porque dessa forma... nunca a mais. Isso. Porque assim, se você ganhou mais, gastou mais, você nunca vai sair desse ciclo, né, vicioso. Então, se você... você está começando, você está ganhando mais, e aí você permanece, né, no mesmo patamar que você está hoje, mesmo podendo gastar mais, você começa, né, a conseguir construir uma reserva, começa a construir outra visão. Então, é você criar essa mentalidade que não é porque você está ganhando mais que você pode gastar tudo que você ganha, né? Porque a gente tem o hábito do consumo, inclusive, né, hoje a gente tem muito, o consumo ele tá muito fácil, né, ele tá aqui na nossa frente, tá na nossa palma da mão, a todo momento a gente tá recebendo inputs de consumo. Tem uma outra dica, né, que eu levo muito para mim, assim, você vai comprar alguma coisa que talvez não é essencial naquele momento. Vai para casa. Não compra naquele momento, vai para casa, reflete. Se no outro dia você voltar lá comprar, que você decidiu, é porque você realmente precisava. Porque o que acontece, né? Você vai lá, compra, depois o que você pensa? Puxa, não precisava, né? Me arrependi, agora eu vou ficar pagando isso aqui, ainda parcela em 10, 12 vezes no cartão. Então, são pequenas técnicas. De que maneira o acesso às compras online facilitado tem atrapalhado nessa questão? Porque as pessoas compravam de impulso quando iam no comércio, né? Ou no comércio de rua, ou no shopping, e daí faz a compra e depois fala, puxa, nem precisava. Hoje, em qualquer lugar, se você estiver no banheiro com o celular, você pode fazer uma compra ali na hora, né? Como que você observa isso como um peso maior para esse desequilíbrio financeiro? É justamente isso, assim, hoje a tecnologia e até, né, quem trabalha com marketing aí pode falar melhor do que eu, a partir do momento que você pesquisou lá um tênis, né, você está buscando um tênis, o que acontece lá nas suas redes sociais? Só vai aparecer tênis para você. Então, no inconsciente, né, a própria tecnologia já vai fazer, né, com que você amplie, né, esse teu consumo, e se você não tiver essa consciência, se você não tiver muito certo do que você quer, isso vai te levar, né, provavelmente a se endividar. Inclusive, hoje, né, o brasileiro, né, olhando a população, família brasileira, hoje 80% das famílias brasileiras estão endividadas,
30% está inadimplente, sim, existe toda a questão da falta de renda, né, do desemprego, mas também existe a falta desse senso, desse olhar financeiro também e o foco para o consumo. Então, você justamente botar um objetivo e daí quando você tem essa visão, né, de quanto você ganha, quanto você pode gastar, que projeto que você quer construir também para frente, ter objetivos, né? Às vezes a pessoa fala, eu quero guardar, mas não tem um objetivo ou não sabe quanto custa, eu quero comprar um carro, mas quanto custa? Quanto você vai ter que guardar por mês? E aí, com esses inputs de consumo, quando você não tem objetivo, né? Quando você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, apareceu ali, deu vontade de comprar, você vai lá e compra, né? Você gera um cartão virtual lá, comprou e 2, 3 dias depois o produto tá na tua casa, né? E aí você fica com aquele sentimento, poxa, mas eu não poderia ter comprado ou não precisava ter comprado isso nesse momento. Então, uma dica é você criar essa visão de necessidade, porque as redes, o meio, ele a todo momento vai estar criando necessidades que você às vezes nem precisa, né? Então, você ter essa consciência e não ir na onda, né? É importante sim, né? Os empreendedores, o consumo local é importante, mas ele não pode atrapalhar a tua vida, né? Ele tem que ser algo saudável, tem que ser algo que de fato te faça evoluir, não te faça, né, regredir, viver uma vida assim, passou a vida, e aí você fica pensando, poxa, eu queria ter feito tanta coisa e eu não consegui, mas Não realizou. por quê? Mas por quê, né? Então, para que você lá depois não se arrependa das ações e das atitudes que você tem hoje, você ter esse olhar, né, essa consciência, né? Acho que seria mais uma consciência, porque o meio ele vai te levar para uma consciência de consumo. Então, ok, você pode consumir, mas assim que seja consciente. Com relação a, você colocou, né, ter metas, né? Então pode ser um carro, pode ser a quitação de um imóvel, pode ser uma viagem, né? É como inverter uma lógica que a gente tem hoje, que é a de fazer antes de ter o dinheiro, por conta da facilidade de acesso ao crédito, a possibilidade de você parcelar, né? Então, vamos viajar, compra todas as passagens, parcela em 12 vezes, depois vê como é que faz o pagamento. E aí as pessoas vão se endividando e vai ficando cada vez mais difícil realizar, né? Como inverter essa lógica e aprender a primeiro ter o dinheiro para depois realizar? Primeiro, né, controlar a ansiedade, porque a gente é imediatista, então a gente quer ter aquilo agora. Não sei se eu vou estar viva amanhã, não é assim a filosofia? Justamente. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente vive também uma era que a gente quer viver o agora, mas a gente também tem que ter um equilíbrio, assim, né? Antigamente se tinha muito o hábito, as pessoas guardavam para uma aposentadoria e às vezes nem chegava na aposentadoria. Então tem muito 880, assim, né? Aí eu não vou guardar porque eu quero viver o hoje. E tem aquele que guarda tudo, não aproveita nada e talvez nem chega lá. Então é você achar um equilíbrio. Você botar um objetivo, né, e controlar essa ansiedade do consumo, construir, por exemplo, uma reserva para comprar algo. Claro que existem casos, por exemplo, que você precisa do carro para ir trabalhar. Então, essa parcela ela vai te gerar renda, ok. Mas você já tem um carro, ele te leva para todos os lugares, ele tá ok, né? E você quer comprar um carro melhor, enfim, por conforto, e automaticamente você vai e faz o financiamento. Por que não fazer um planejamento, seja até com um consórcio, que é uma possibilidade de você, não tem juros, né? Tem só a taxa de administração, então você vai poupando, você já tem o carro, ele te leva para o trabalho, você vai guardando e você tem um custo menor para a aquisição de um bem. Ou até mesmo fazer um boleto para você mesmo, né? Um boleto do carro novo. E você fazer uma aplicação ali mensal para você construir essa reserva para comprar alguma coisa. Então, hoje o brasileiro vive, né, nesse imediatismo. Inclusive, eu nunca me esqueço de um caso de uma pessoa que eu atendi, ele tinha acabado de tirar a carteira, o menino tinha 18 anos, eu acho. E ele já estava indo fazer um financiamento para comprar um carro, né? Pegar lá e talvez era até um carro que não tinha nem possibilidade, a renda dele não comprometia. E aí, às vezes, né, a pessoa, o consumo, é o meio, né, onde você está inserido te faz ter o comportamento. E aí, eu falei para ele, nossa, mas você acabou de tirar a carteira, né, você sabe quanto custa o carro, que, né, a parcela, mas você sabe que tem gasolina, tem a documentação? Porque às vezes a pessoa olha só a parcela, né,
E aí acaba entrando num ciclo. Então, ele com 18 anos, E ele o já ia motorista entrar. jovem ainda vai dar umas raspadinhas, vai ter que consertar, porque acontecem, né? Pequenos acidentes. E normalmente aí comprometeu a renda só com a parcela, né? Não fez nem lá a proteção do carro, não fez o seguro, então acaba entrando num fluxo já desde cedo. Então, é muito mais comportamento e autoconhecimento também, é ter paciência muitas vezes, né? Para guardar todo mês, para daí você ter aquela viagem. Às vezes adia por alguns meses ou um ano, né? Põe um objetivo e põe uma foto da viagem, uma foto do carro na geladeira, no guarda-roupa, no espelho. Se motive. Isso vai te ajudar a te policiar e realmente guardar todo mês, porque você vai ter um objetivo. E assim, dá certo, né? Então, coloca a foto em algum lugar, no plano de fundo do computador, no celular e busca focar nisso. Isso vai te ajudar e vai ser muito mais barato, né? Às vezes, ao invés de parcelar, você pode fazer, né, 2 viagens com o custo de uma. Então, adia um pouquinho o teu sonho, né? Vai ser ali por 12 meses ou alguns meses, mas faz essa construção que você vai conseguir viajar muito mais, inclusive, né? Então, é uma boa prática, né, para você começar a guardar antes de gastar. Isso. Porque o brasileiro, ele tem o hábito, né, de querer agora, querer o imediato. Então, assim, tem muitas E depois pessoas... se vira para pagar, ou não. Daí não É consegue. que primeiro não sabe nem quanto gasta, né? Porque não tem nem o controle financeiro. Aí vai lá, faz mais uma parcela. E aí, quando vê, tá com a renda toda comprometida, né? Se acontecer de, porventura, ficar desempregado, acontecer algum imprevisto em casa, não tem margem mais, porque o salário tá todo comprometido, né? Uma coisa bem importante é construir uma reserva de emergência. As pessoas, nós não temos o hábito de guardar. Então, o ideal é que você tenha aí, para quem é CLT, quem trabalha, ter uma reserva de 6 meses dos seus gastos fixos. O meu gasto fixo em casa com o mercado dá R$3.000. Então, você tem que ter esses R$3.000 guardado, né? O valor proporcional a 6 meses. Porque se acontece alguma coisa, você é mandado embora ou você perde o emprego, enfim, você tem essa reserva. E para quem tem empresa, para quem é autônomo, né? Para quem é profissional liberal, o ideal é de ter de 6 a 12 meses. É A fácil. reserva tem que ser um pouco maior daí. Isso. Por quê? Porque além de pode acontecer alguma coisa na conjuntura econômica, você pode ficar sem faturamento, né? Pode ser um mês que você não faturou da forma como Ou você levar um planejava. calote, como acontece, até Justamente. resolver, né? Então, o que a gente vê muito as pessoas, eu quero quitar minhas dívidas, é importante sim, porque você está pagando juros, mas primeiro, você tem uma reserva financeira? Não tenho. Então, pega esse dinheiro, faz uma reserva financeira. Construiu reserva financeira? Aí sim, começa a fazer o pagamento das tuas dívidas, a antecipação. Muita gente também tem esse olhar, né, até a parte de investimentos. Eu vou guardar para investir, eu vou ficar rico investindo. Não, você vai ficar rico trabalhando. Poucas pessoas ficam ricas só investindo. Então, você tem que trabalhar para fazer renda, sim, e pegar esse dinheiro e primeiro pagar as dívidas. Que tem gente que pega o dinheiro e investe achando que vai ganhar mais rentabilidade do que o próprio juros lá do financiamento. Tirando, claro, financiamentos com custos baixos, por exemplo, habitacional, enfim, mas grande parte dos financiamentos hoje, né, estão com taxa de juros altas por conta da realidade econômica, Selic alta, né, o custo do dinheiro tá alto. Então, assim, primeiro passo, né, você construir essa reserva de emergência Agora, você... se tiver dívida, primeiro passo, tentar pagar a dívida. Justamente. Não adianta poupar para viajar se você tem uma dívida em andamento, né? Então, primeira coisa é tentar botar a casa em dia. E definir prioridades, né? Não que você não possa viver, ter lazer, né? Porque senão também vai ficar muito pesado. É a história do cafezinho. Corta o cafezinho que você vai resolver metade dos teus problemas. Mas se o cafezinho te gera um network, o cafezinho te traz um bem-estar, será que é o cafezinho o problema, né? Então, você não precisa necessariamente deixar de viajar, mas talvez, ao invés de você fazer uma viagem para tal lugar que você vai gastar X, faça uma viagem menor. O restante você guarda para quitar a dívida, né? Então não precisa ser algo difícil, porque daí o que acontece? Se a pessoa ela só foca nisso, provavelmente ela vai desistir, porque vai ser difícil. Então você não precisa deixar de viajar, né? Você pode sim construir uma reserva, faz uma viagem mais barata e o restante você guarda para quitar as dívidas.
Mas você ter justamente esse equilíbrio. Agora, se eu consigo, não, né, vou me abdicar de viajar, sou super focado, vou conseguir seguir esse caminho, sim. Daí, né, ao invés de viajar, você vai lá e faz a antecipação das tuas dívidas. Então, hoje o brasileiro é super endividado e em que estatística você quer estar, né, hoje ou daqui a alguns anos. Então, busque sair dessa estatística, né? Dos 80% dos brasileiros que hoje estão endividados, tente buscar sair dessa estatística. E é com organização e consciência que você vai conseguir fazer isso. São 7 horas e 52 minutos, hora de fazer uma pausa para o intervalo, mas a gente já volta para concluir a conversa aqui. São 7 horas e 54 minutos. A gente está fazendo hoje a entrevista com a consultora financeira Camila Buzzi, aqui no estúdio, que está falando sobre orçamento familiar. Estão com a gente aqui os ouvintes Maria Lúcia, se manifesta pelo WhatsApp, a Elisa também manda mensagem, o Amauri, o Vanderlei, o Sinésio, que está ligado acompanhando desde o começo da entrevista. E o José escreveu para a gente o seguinte: há mais de 20 anos, quando eu casei, vi a dificuldade para controlar os gastos. Aí fizemos uma planilha no Excel que foi fundamental para a gente saber onde teríamos e poderíamos diminuir os gastos. Ele fez exatamente o que você recomendou, né, Camila? Só que no Excel, você vê, dá para fazer no aplicativo, dá para fazer no bloquinho, dá para fazer no Excel, mas o importante é colocar para poder visualizar, né, esse fluxo financeiro, é o primeiro passo. Uma questão que eu acho interessante a gente colocar é a mudança de mentalidade das diferentes gerações com relação ao dinheiro, né? O investimento em imóveis, o deixar o dinheiro na poupança, são comportamentos cada vez mais raros nas novas gerações, que vivem muito em função das experiências e menos do patrimônio. Mas quais os prós e os contras dessa visão de que é mais importante viver a experiência do que poupar para o futuro? Eu acredito que é justamente o desafio de achar o equilíbrio. A gente tem, como eu, né, falei anteriormente, tem muitas pessoas que deixam de viver para guardar e não vivem, né, não usufruem de experiências. E tem pessoas que não têm, né, essa visão. Então tá tudo bem você não querer ter um carro, não querer ter uma casa, morar de aluguel, mas você construir uma reserva de longo prazo, porque hoje nós, trabalhadores, enfim, mantemos, né, os aposentados. Mas e no futuro, como é que vai ser? Será que a gente vai ter essa reserva, né? Será que a gente vai conseguir se aposentar? Então, tá tudo bem viver a experiência, não ter bens, tá tudo certo. Mas como é que você lá no futuro vai conseguir, o que você está construindo para que no futuro você tenha a vida que você tem hoje? Você viveria com um salário mínimo, né? Com uma aposentadoria, você teria uma família para te sustentar? Hoje a gente vive uma realidade desse comportamento também, né? Das pessoas quererem comprar no imediatismo e não formarem uma reserva, né? Para o futuro, para sua aposentadoria, enfim, e dependem só realmente da aposentadoria. Com o aumento da informalidade, tem muita gente que não vai se aposentar pela previdência pública, e a previdência privada parece um desafio ainda para muitas pessoas, né? Esse convencimento de guardar o dinheiro para depois viver bem, quando você precisar parar de trabalhar, né? E no Brasil, apenas menos de 4, 5% hoje possuem previdência privada. É muito pouco. É pouco. Tem, né, países aí, Estados Unidos, enfim, a criança nasce, já o pai já compra uma ação ou já começa a guardar um valor. E se você começar com um valor pequeno, né, seja para o seu filho, seja até para você, independente da idade que você tenha, faça essa reserva. A gente costuma dizer que é uma caixa d'água com a torneirinha fechada, porque hoje a Previdência Social é uma caixa d'água com a torneira aberta. A gente está botando água lá dentro, nós trabalhadores, mas ela está com a torneirinha aberta, então nós não vamos usufruir desse valor, né? As pessoas, os jovens, né, vão trabalhar para manter a gente ou não, né? A gente não sabe como vai ser no futuro. Mas aproveite hoje que você tem possibilidade, tem renda, tem força para trabalhar, para fazer uma reserva, sim, de longo prazo, e daí realmente botar numa caixa d'água com a torneirinha fechada que você vai poder usufruir lá no futuro para você. Mesmo que a gente tenha aposentadoria, né, social, mas como você mesmo disse, hoje a gente tem um grande número, né, de MEIs, de pessoas informais, que muitos nem pagam, né, o mínimo ali da Previdência.
como é que tá esse teu planejamento, né? Você tá fazendo essa reserva? Não está? Então, comece a refletir, né? Faça a sua organização financeira, veja quanto dentro da sua possibilidade você pode, né, reservar para esse futuro, né? E o imediatismo, ele tá tudo bem, né? Sendo que ele seja controlado. Então, se você jovem não quer ter bens, não quer ter imóveis, está tudo bem. Mas assim, você está fazendo algum tipo de reserva? Estou. Então você está no caminho. Não estou. Opa, então eu tenho que refletir. Isso serve, acho que, para todos nós, né? O quanto a gente vive hoje, sim, a gente tem que aproveitar o hoje, mas a gente também tem que ter um olhar lá para frente. Porque depois vai vir o arrependimento. E aí não vai ter mais volta. São 7h59. Eu vou encerrando a conversa com a consultora financeira, a Camila Buzzi, gerente de relacionamento e negócios da Via Cred, convidada hoje no TNews para falar sobre orçamento familiar. Lembrando que a entrevista em vídeo vai para o nosso canal no YouTube mais tarde, o TNews no ar. Os ouvintes que quiserem link, podem mandar mensagem no WhatsApp e a gente manda o link depois. Agradeço muito a tua participação, Camila. Obrigada por vir esclarecer tantas dúvidas aqui. Eu que agradeço e espero aí ter deixado uma pontinha de incomodação para que vocês realmente façam um ano diferente, para que ano que vem talvez vocês comecem uma realidade diferente e que seja leve. Muito bem, muito obrigada. Bom fim de semana aos ouvintes. Segunda-feira estaremos de volta a partir das 10 para as 7 com mais TNews. Até lá.